de todos os equívocos que a Leila cometeu ontem, um foi falar sobre o Genaro Marino, conselheiro que foi punido por 1 ano de suspensão e que depois a justiça revogou essa suspensão. Então, ela, ao mesmo tempo que ela diz que os jornalistas estão ouvindo dizer sobre a camisa do Corinthians, e não é isso, vai constar em balanço, a camisa do Flamengo está em balanço, custa 150 milhões de reais, contando a Adidas, não é uma empresa só, nesse ponto ela pode ter razão, mas ela falou de um jeito... Como no caso da Black Star, né, PVC, que você está se referindo? No caso da Black Star, isso. Agora, tem um ponto que eu queria saber se o senhor considera um erro da sua gestão, que é o caso da Samsung que ela citou ontem. Isso. Que tem um processo pela ruptura do contrato, que está hoje em 50 milhões, que está tentando se mudar, ou se parcelar, ou diminuir o valor da punição se for confirmado em última instância. Não está em última instância. O senhor considera um erro a ruptura do contrato da Samsung? Foi um erro tentando conseguir uma vantagem. Por quê? Porque a promessa de patrocínio da Fiat era maior e, além disso, havia um compromisso de que a Fiat pagaria a multa rescisória da Samsung. Então, como eu cometi vários, não foi só esse, não. Eu cometi vários erros na presidência do Palmeiras. Eu posso até fazer uma lista para você, se você quiser. Então, eu cometi o erro de ter sido não ter sido prudente na negociação. Eu conversei muitas vezes com o pessoal da Samsung, né? Que não é fácil, porque eles sabem que a Samsung teve está com um sem número de processos muito sérios lá na Coreia, né? Por corrupção, por outras coisas. Mas aqui eles às vezes eles piscavam de forma a imaginar que eu pudesse receber uma grana deles, porque eles estavam totalmente enganados. Mas eu fui culpado, sim, e reconheço essa culpa. É claro que eu quero ver o que vai acontecer nos tribunais superiores, né? Pode ser claro que a coisa não ande. Agora, tem uma... Por que ela não faz a conta? Eu não gosto de falar isso, mas por que ela não faz a conta do valor presente do Allianz? O valor presente, sabe que é o valor presente, é o valor das receitas futuras descontadas por uma taxa de juros. O meu amigo Marcelo Solarino, que é um grande consultor, ele faz a conta de que o Allianz valha 1 bilhão e 200 milhões de dólares hoje. Fora está falando só o estádio, fora a cessão do terreno, né? Então, eu não sei se eu causei mais prejuízo ou na verdade, mais oportunidade de ganho para o Palmeiras. E aí vou entrar na discussão dessa briga com a W Torre, né? Se você olhar, eu posso mandar para vocês, se vocês quiserem ler, a escritura do clube. É uma escritura leonina a favor do Palmeiras. Agora, tem um problema. A W Torre deixou de pagar, assim, deixou. Por quê? Porque introduziram um processo de arbitragem que não terminou. Foi uma das gestões anteriores que introduziu um processo de arbitragem. E enquanto estiver vigente o processo de arbitragem, eu, apesar de ter feito direito, eu não sou muito dotado nessa disciplina, mas eu consultei vários advogados meu amigo Valfrido Vardi, por exemplo, ele dizia, enquanto estiver prevalecendo a arbitragem, não tem que pagar nada. Mas o Palmeiras tem razão em reclamar dessa falta de repasses, presidente? É o que eu estou te dizendo. Eu preciso entender um pouquinho de como são as relações financeiras. O Palmeiras tem direito a receber e ela tem que acumular isso, só que não está sendo pago por causa da arbitragem. Enquanto você não solucionar a arbitragem, não há por que a W Torre pagar. Esse é que é o problema, certo? Aí eu não sei quem é que está assessorando a Leila nesse caso, mas precisa explicar que ela entrou com uma ação de apropriação indébita contra
A W Real toda, Arenas. a Real Arenas. O que eu quero dizer é o seguinte, no período Maurício, a gente estava caminhando para uma solução, para uma solução que fosse razoável para os dois. Amigável. Infelizmente, devo dizer, o Maurício trabalhou comigo, ele foi meu diretor social, e foi um excelente presidente do Palmeiras. Na minha opinião, aplacando as brigas, fazendo uma gestão muito jeitosa. O Maurício foi um grande presidente, da mesma estatura que os Frujueli, que os Delfino Facchini, etc. Mas a vida, ela enseja ou produz incertezas e inconveniências, né? Então, nós temos que conviver com isso, e levar o Palmeiras para frente e trabalhar com um único projeto. Ninguém, individualmente nem coletivamente, é maior do que a Sociedade Esportiva Palmeiras. Esse é o ponto que a gente tem que considerar. O resto é tudo detalhe. Lavieri quer completar com mais alguma, PVC? Pode ir, PVC. Não, acho que eu estou satisfeito. Acho que a gente tem que debater também a entrevista da Lena em relação às coisas que ela falou e a beira do autoritarismo que a entrevista coloca. A questão do respeito, por exemplo, a questão da camisa. Eu estou aqui falando, não estou perguntando agora, mas assim, a questão da camisa é muito importante. Você pode chegar à conclusão que a Crefisa pode ser a melhor parceira, mesmo pagando menos. Você pode ter a conclusão, não tem problema. Agora, desde que você tenha isso demonstrado por todas as atuações e de parcerias que existam. O fato é, quando você diz, o jornalista está ouvindo dizer, não, está no balanço do Flamengo. O balanço do Flamengo diz que o Flamengo recebeu de empresas diferentes. BRB, 32 milhões. Sil, 12 milhões. Mercado Livre, 20 milhões. PixBet, 24 milhões. Adidas, 69 milhões. Assistcard, 8 milhões. TIM, 5 milhões. Vai dar 150. Então não é uma empresa que coloca 81 milhões? Não, desse ponto de vista, a Crefisa coloca mais dinheiro do que outras empresas. Mas a camisa, talvez porque o departamento de marketing do Palmeiras não esteja conseguindo ser tão efetivo quanto do Flamengo e do Corinthians. Agora, você vai pegar o contrato do Corinthians? Não vai pegar porque tem cláusula de confidencialidade. Acontece que a gente vai esperar o balanço e vai chegar à conclusão que está valendo 123 milhões, incluindo o dinheiro da Nike. A Puma paga 22 para o Palmeiras. Não é também vem do contrato, né? A gente não está vendo o contrato da Puma. A gente sabe e sabe o que está no balanço. Só para contextualizar, o Lavieri vai completar. O Lavieri fez até uma coluna a respeito disso, mas a pergunta que foi feita à presidente Leila Pereira foi pelo nosso repórter, o Flávio Latifi, na entrevista coletiva, citando uma informação dos colegas do GE, do GE. Globo, que davam conta de que o uniforme do Corinthians estava na casa dos 123 milhões, e aí ela rebateu dizendo que ele estava trazendo fake news, e o Lavieri fez uma coluna a respeito disso, né, Lavieri? São dois pontos aí, né? Ela se orgulhou por muito tempo de falar que a Crefisa dava a camisa mais valiosa das Américas, mas ela nunca olhou os contratos dos outros times. Como ela falava isso naquela época, então? E aí agora ela quer falar que precisa olhar para poder falar que vale 123 milhões. Então, é uma coisa ou outra. Ela não pode usar um argumento quando serve para ela e usar outro quando não serve. Não dá para usar, não dá para adotar esse expediente. E outra coisa, se ela fala, se vocês me provarem que o Corinthians recebe 123 milhões, eu vou lá e vou pagar 123 milhões. Ora, se ela tem essa capacidade como patrocinadora e ela quer tanto o bem do Palmeiras, então que ela aumente esse contrato, ainda mais considerando que o valor está estagnado nos 81 milhões há um bom tempo. Não sofreu inflação, não sofreu correção, nada disso nos últimos anos. Então ela é bastante contraditória nesse ponto, na hora que ela fala dessa questão de contrato. Não faz muito sentido. Ela se coloca muito acima, como a gente já falou aqui em alguns momentos, acima da instituição, para rebater alguns rivais. Ela quer cutucar o Nobre, ela se coloca acima e fala que o Palmeiras ia cair. Ela quer cutucar a W Torre ou eventualmente o Beluso, ela vai falar que a W Torre não paga, mas é uma questão que está na justiça. Ela fala que o estádio é um péssimo negócio. Como o estádio é um péssimo negócio, o Palmeiras hoje é provavelmente o melhor modelo de negócio
da América Latina na questão de estádio, porque não colocou um centavo para construir uma das arenas mais modernas que a gente tem no continente. Então, quando ela tenta cutucar os rivais, ela esquece que ela não é maior do que o Palmeiras, e aí a frase que o Beluso usou agora, que ela é uma funcionária do alto escalão do Palmeiras, e por um tempo, ela tem 3 anos de mandato agora, e eventualmente se ela conseguir se reeleger, ela tem mais 3 anos, então ela não pode se colocar acima do Palmeiras do jeito que ela estava se colocando. E essa questão da Crefisa, inclusive, viu, PVC, você falou a questão do marketing também, muito me assusta o fato de o Palmeiras ter um diretor financeiro, um CEO, sei lá o nome, CFO, contratado, que seja dedicado exclusivamente a isso no campo financeiro. No campo jurídico, a gente sabe que quase todos os processos, quando eles são do STJD ou processos na vara civil e tudo mais, eles estão com o escritório do SICA. Quando precisa ir para o criminal, eles contrataram outro advogado, o Euro, que me fugiu o sobrenome agora, que contrataram também para fazer esse processo com a W Torre, ou seja, tudo profissionalizado. E no caso do marketing, está com o Everaldo Coelho, que trabalhou na Caixa Econômica Federal e que tem uma pós-graduação em marketing, mas que tem uma experiência muito pequena para assumir o departamento de marketing de um time que vive a fase que o Palmeiras vive hoje, que era a fase mais propícia para você explorar as questões de marketing, para você aumentar as receitas com o torcedor, com o Avante, com o direito de transmissão, com o licenciamento, com a questão de videogame, com a questão de álbum de figura, enfim, bonequinhos, coisas que a gente viu o Palmeiras fazendo em 2009, 2010, que tinha bonequinho do Gladiador, bonequinho do Valdívia. O Palmeiras viveu sua fase mais vitoriosa dos últimos anos e não teve um produto licenciado explorando o Rony, explorando o Veiga, explorando o Everton, explorando o Gustavo Gomes. E aí muito me espanta. Por quê? A quem interessa você ter um marketing fragilizado? Por muito tempo eu ouvi de empresas e de outras terceiros que vão atrás do Palmeiras para oferecer contratos que o Palmeiras estava fechado, que o Palmeiras não conversava. E aí a gente bate no conflito de interesse. A partir do momento que a Leila é presidente do Palmeiras e presidente da Crefisa, para ela é interessante que o marketing não capte novos clientes e que não crie essa concorrência. Por que a Leila fala que vai esperar até dezembro de 24 para abrir uma concorrência para o novo patrocinador? Porque ela já não abre agora para entender o que vai acontecer e aí sim, quando acabar o contrato, o Palmeiras já está pronto, já está solidificado com plano para entender, vamos ter patrocinador que vai pagar tanto, ou eventualmente, se ninguém oferecer nada, beleza, vamos renovar com a Crefisa. Então, tem muito conflito de interesse nessa questão Crefisa, Leila e Palmeiras, que a gente já falava há muito tempo, que por vezes o próprio conselho do Palmeiras ignorou, mas que tem muito essa questão do marketing, e isso me assusta bastante, como o Palmeiras prefere que o marketing seja inoperante. E isso está sendo abordado na coluna do nosso Danilo Lavieri aqui no All Sport. Ele fala sobre isso. Depois o Palmeiras até mandou uma nota, né, a respeito dessa situação do marketing, a qual o Lavieri citou, e ele já, inclusive, atualizou. Você pode ler com mais detalhes os argumentos usados pelo nosso Danilo Lavieri a respeito dessa contradição. O ponto importante, a questão de você dizer que pode haver conflito de interesses, ela tem todo o direito de entender diferente. Quando o conselho faz um requerimento pedindo para ela explicar as relações contratuais, explicar a situação atual do mercado publicitário no futebol e explicar se há ou se não há conflito de interesses, ela pode perfeitamente ir ao conselho, ao órgão deliberativo do Palmeiras para dizer por que, na opinião dela, não existe. Agora, é evidente que há situações em que pode haver conflito de interesses. No caso da empresa Placar, que é muito curioso como nas entrevistas coletivas, muitas vezes, as pessoas estão dizendo assim, porque o repórter, eu acho que o repórter não tem nada que ficar fazendo análise na entrevista coletiva, é pergunta. Agora, por que o presidente pergunta de volta? Qual é o conflito de interesses? Qual é o conflito de interesses? Ali é uma entrevista coletiva. Eu respondo aqui qual pode ser o conflito de interesses. Quanto a empresa Placar pagaria de publicidade se voasse por 5 ou 10 anos com empresas servindo outro tipo de cliente que não fosse a Sociedade Esportiva Palmeiras? Quanto a Sociedade Esportiva Palmeiras empresta em publicidade para a empresa Placar?
E quem está perguntando isso não é o jornalista, é o Conselho Deliberativo, por requerimento, para explicar as questões dos contratos, da publicidade, do mercado hoje. E o Conselho Fiscal precisa ser ouvido, precisa ter o direito de opinar sobre uma relação comercial com uma empresa aérea que pertence ao presidente. Ou pertence ao presidente, ou o avião é meu. Não. A empresa aérea, existe uma empresa aérea que pertence à presidente do Palmeiras. Essa empresa aérea vai prestar um serviço para o Palmeiras. Sim, é preciso haver contrapartida, ela pode dizer que não tem conflito de interesse, é só ela explicar para o Conselho Fiscal. E aí, PVC, do que adianta ela falar que vai levar para o Conselho, para o COF, seja lá o que for, sendo que quando alguém questiona, e de uma forma construtiva, com um requerimento, tudo certinho, não é pichação, não é xingamento, não é nada mais, é um questionamento válido, construtivo, do que adianta ela falar, vou levar para o Conselho, se quando alguém questiona, ela faz retaliação, ela chama de destruição? Que tipo de liberdade tem o Conselho ou até o COF do Palmeiras para poder chegar nela e falar, olha, isso aqui está errado, isso aqui tem conflito de interesse, se sabe que ela vai retalhar? Porque a retaliação hoje é tirar o direito a ingresso. Mais uma vez, como você disse, os conselheiros não precisavam ter esse direito a ingresso, mas a partir do momento que é um direito que todos os conselheiros têm, ela não pode escolher um grupo para retirar, justamente o grupo que questiona ela. Porque aí ela inibe o próximo conselheiro, o presidente do conselho, o presidente do COF, seja lá quem for, a fazer esse tipo de observação, a fazer esse tipo de oposição saudável, oposição construtiva. E esse é um grande problema. Não adianta ela falar, eu vou levar todos os assuntos para o Conselho Deliberativo, eu vou levar os assuntos para o COF, sendo que esses caras não têm liberdade para fazer esse tipo de questionamento. Presidente Beluso, como que o senhor vê essa questão do avião? Olha, na verdade, o avião, ela fez um leasing, né? Ela fez um leasing back com o avião, um leasing com o avião. Então, eu vejo a questão da mesma maneira que o Lavieri está vendo, né? Porque o avião agora ainda não está se transformado num avião de negócios ou empresarial, né? Ele está funcionando sob uma outra forma. Ela não tem nem a licença ainda, né, presidente? Ela não pode fazer fretamento. Não pode. Então, não tem nada contra o avião. Se o Palmeiras tiver sempre a segurança de poder voar de uma maneira segura, etc., né? O problema é que ela não pode usar isso como um argumento para, por exemplo, contestar, da maneira que ela contestou, o direito dos conselheiros de indagarem da questão do avião e das relações e dos problemas que isso causa ao Palmeiras. Na verdade, é o seguinte, olha, eu fui suspenso por um ano pelo Conselho do Palmeiras e não fiquei revoltado. Por quê? Porque eu fiz um empréstimo de 65 milhões para poder limpar todas as penhoras que estavam sobrecarregando a situação financeira do Palmeiras. Tudo estava penhorado. Eu emprestei 65 milhões, fui ajudado pelo Cláudio Lembo, foi muito meu amigo, palmeirense, foi governador, não era mais. Então, aí nós limpamos todas as... E por conta desse gesto impensado, insensato, não sei, eu vou escolher qual é o adjetivo que eu prefiro, eu fui suspenso por um ano, né? Aí o pessoal falou, mas você foi suspenso por quê? Eu falei, porque o pessoal fez uma conta dizendo que o estádio valia menos do que os empréstimos que eu fiz, né? Quer dizer, isso tem no Palmeiras. Eu não vou crucificá-la, nem vou exaltá-la por conta do avião. Eu acho que ela tomou uma providência que ela considerou, mas precisa regularizar isso para não se transformar no... O que é mais importante aí, é o seguinte, mais importante na minha visão, se vocês me permitem, e o PVC tocou nisso, é que ela quer governar o Palmeiras como uma czarina. Como uma czarina. Então, ela desconsidera e atropela todas as instâncias que o clube tem de controle. Eu quero dizer que o Palmeiras foi evoluindo democraticamente, na medida que abriu espaço para que os
os associados, por exemplo, votassem nas eleições. Não é isso, PVC? Sim, sim, exatamente.